espírito e o corpo, que é o perispírito. De tal forma que tudo aquilo que se manifesta em nosso corpo, seja na forma de defeitos, de doenças, de perturbações ou de virtudes, está impresso no nosso perispírito e é reflexo do que está no nosso espírito. Portanto, tudo aquilo que o corpo manifesta como doença tem uma relação com as causas profundas que estão impressas aqui no nosso espírito. É sempre assim, tá? Então, por que nós adoecemos? Qual o sentido do adoecer? Na verdade, nós adoecemos, né, para aprender, para corrigir os nossos defeitos, para superar as nossas falhas, para melhorar, para evoluir em direção à perfeição. Então, eu lembro a vocês que a doença que nós, Biratinho e outros colegas, forcejamos para tratar, na verdade, não é um inimigo a ser combatido ferozmente, mas é uma forma que a nossa alma encontrou de chamar a nossa atenção para alguma coisa que está errada, nossa maneira de ser, de viver o mundo, de nos relacionar com as outras criaturas. Portanto, a doença tem um sentido pedagógico, ela é também um professor. Lembra vocês que, na verdade, saúde é o nosso pensamento e harmonia com as leis de Deus. Enquanto houver harmonia nas nossas atitudes com as leis sublimes de Deus, nós estamos com saúde. E a saúde é sempre o desequilíbrio dessa harmonia. Então, e a doença é o processo de retificar o nosso pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje, diante dela, das leis de Deus. O que ele quer dizer aqui, essas palavras são do Lourenço, o que ele quer dizer, o ontem foi devido aos passados, e o hoje é das coisas que a gente apronta nessa mesma vida. Então eu quero lembrar a vocês que tem situações desagradáveis que nós enfrentamos, doenças, por exemplo, cuja causa está em erros nossos numa vida passada. E existem perturbações que a gente sofre na vida, cujas causas estão agora aqui, erros que nós cometemos na atual existência. Emmanuel diz que a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas doenças, são consequências dos desmandos por nós mesmos cometidos nesta própria existência. Então não precisa ir muito longe, 500, 1000, 2000 anos atrás. Tá? Nessa própria existência a gente também faz coisas erradas. E depois no fim da vida começa a colher os frutos dos abusos, das drogas, do álcool, da promiscuidade, de tudo isso. Depois não entende por que está doente, mas nós falhamos ao longo da nossa própria existência. Ó, isso aqui é um quadro para mostrar para vocês, de uma forma simples, as razões do nosso adoecer. Você sabe que nós somos e fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorantes porque, na verdade, desconhecemos muitas coisas. Destinados à perfeição. Digo mais, esta é a única fatalidade que existe. Todos nós, uns antes, outros depois, chegaremos lá na perfeição. Mesmo aqueles que vocês observam aí, mas não dá, esse cara não tem como. Tem. É uma questão de tempo. Pode levar 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos, ele vai chegar lá um dia, porque um dia todos nós chegaremos lá. Então Deus nos deu esta destinação, tá? E nos deu as diretrizes para chegar lá, que são as atitudes do bem, o perdão, a caridade, a tolerância, a fé, o amor. São as forças que nos arrastam rapidamente em direção à perfeição. Mas Ele nos deu também uma outra força extremamente poderosa, mas extremamente perigosa, que é o livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio eu posso fazer o que quiser, mas terei que colher tudo aquilo que plantar. E é geralmente por conta do livre-arbítrio que nós erramos.
E no momento em que nós, olha bem, no uso do nosso livre-arbítrio, tomarmos atitudes que são opostas a essas forças que nos arrastam para lá, nós geramos um desequilíbrio de ordem energética que se reflete do nosso perispírito para o corpo e fragiliza determinados setores do nosso corpo, abrindo as portas para o adoecer. É exatamente assim que as coisas acontecem. Portanto, as doenças nunca ocorrem por acaso. Ela faz parte desse processo, ela tem uma causa profunda. E a causa profunda de todas as doenças é esse aqui, ó. Atitudes erradas, né, que nos afastam do caminho reto e rápido, que nos arrastam para a perfeição. Ó, espiritualmente falando agora em relação ao câncer. O que é o câncer? Né? Essa doença, né, que já foi rara, que depois foi cada vez mais frequente. Eu acho que hoje não existe uma família que não tenha um ou dois que tiveram, que estão com a doença. Portanto, está se tornando muito frequente esse tipo de doença. Tá? Geralmente, o câncer acontece por falhas no cumprimento da lei do amor. Lembra, a grande lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esta é a lei maior, e é geralmente por descumprimento desta lei, geralmente numa vida passada, que nós nascemos com a probabilidade de ter um câncer. Eu lembro aqui as palavras de Ramatiz. Ramatiz é um mentor espiritual, né, que eu gosto muito, e diz assim: o câncer é o karma do prejuízo ao próximo. Um dia, as pessoas que hoje têm câncer prejudicaram gravemente alguém, várias criaturas. E por conta deste erro que cometeram lá atrás, eles nasceram com a marca e a necessidade de passar por uma doença dessa natureza, como uma forma de drenar para o corpo a falha que cometeram lá atrás. Tá? De um modo geral, tá? A tendência então do câncer é uma tendência kármica. As causas, geralmente, a causa profunda não está nessa existência, está na vida passada. E as doenças kármicas ficam impregnadas no nosso código genético, né? No DNA que existe lá dentro do núcleo das células, dos nossos cromossomas, dos genes. São eles que controlam a estrutura do nosso corpo, pois a doença kármica nasce impregnada no DNA. Portanto, o indivíduo nasce, no caso do câncer, com o gene para ter aquele tipo de doença. Essa é a causa básica, o DNA que ele tem em decorrência de uma necessidade kármica de ter nessa vida uma doença dessa natureza. Mas, independente disso, tem outros fatores, e isso eu quero conversar com vocês também, os chamados fatores desencadeantes, que não basta aquilo lá, tem que ter isso aqui também. Tá? Os fatores desencadeantes podem ser os fatores ambientais e os fatores mentais. Os ambientais vocês conhecem, né? o que sempre se discute dentro da medicina. Então, por exemplo, a irradiação do sol pode desencadear câncer de pele, né? As substâncias que tem no cigarro podem desencadear câncer de pulmão, de bexiga, de próstata e rim. E outras tantas substâncias que sabidamente são cancerígenas. A própria carne em excesso na nossa alimentação também é uma substância cancerígena. Portanto, são fatores desencadeantes que, atuando sobre o indivíduo que tem uma tendência lá em cima genética, pode desenvolver nele o câncer. E os fatores mentais, hoje eu valorizo muito. As nossas atitudes são fundamentais. O medo, a preocupação, os ciúmes, a inveja, a vaidade, a intolerância, a mágoa, o ódio, o rancor, são fatores mentais que também podem funcionar como um gatilho para explodir a doença que já está impregnada aqui no código genético. Então,
O indivíduo tem isso aqui lá dentro das suas células, apresenta mais os fatores ambientais necessários, e aí a doença vai se manifestar a nível de corpo. Agora, aparece a doença na mama, na próstata, na bexiga, no rim, no pulmão, no intestino, em algum lugar que nele é vulnerável. E aí a doença se instala. Tá? Então eu pergunto para vocês, a simples presença do gene para ter o câncer é uma fatalidade? Terei que ter o câncer porque tenho o gene para câncer? Isso aqui é uma coisa muito discutida e tem médicos que recomendam retirar as mamas das mulheres cujos familiares têm câncer de mama e que ela tem o gene para câncer de mama. Eu acho um abuso, é desnecessário isso, né? Fazer esse tipo de mutilação, porque eu falei para vocês, não basta ter o código genético, é preciso ter os fatores desencadeantes. Então o indivíduo pode ter o gene para ter a doença, mas não precisa tê-la, vai depender muito da atitude mental dele. Então, se durante esta vida ele tiver uma atitude correta, na caridade, na fé, na coragem, no perdão, na tolerância, no amor, ele consegue compensar as falhas que ele teve lá atrás na vida passada. Exatamente como dizia Pedro, o pai dos apóstolos: o amor cobre uma multidão de pecados. Os pecados são os erros que nós cometemos lá atrás, e o amor é a nossa atitude no bem agora. Então uma coisa pode cobrir a outra, e aquilo que era uma tendência para ter o câncer pode se transformar num tumor benigno, numa outra situação, ou quem sabe um próprio tumor, mas facilmente identificado, tratável, curável. Pense desta forma. A simples presença do gene não seria uma fatalidade para ter a doença. No seu livro Missionários da Luz, André Luiz fala sobre os bióforos, substâncias ou fatores, dizia o André Luiz, que se formam no citoplasma da célula. Eu não consigo me desligar da biologia. No citoplasma da célula, das custas do nosso pensamento. E essas substâncias entram dentro do núcleo da célula e vão interferir na manifestação do gene, que está no código genético. Então, dependendo do nosso pensamento, nós formamos biófilos de paz, de harmonia, de equilíbrio. E esses bloqueiam a manifestação dos genes patológicos. Mas se eu tiver pensamentos de raiva, de ódio, de mágoa, de rancor, eu formo biófilos que entram dentro do núcleo das células e fazem que o gene se manifeste na sua plenitude. E aí a doença explode poderosamente. Portanto, se vocês quiserem ajudar o médico e se ajudar no controle do câncer, na prevenção ou no tratamento, tenham sempre atitudes corretas, no bem. Desenvolvam sempre a capacidade de perdoar, de entender e de aceitar as pessoas. Tirem de dentro de si toda a mágoa, todo o rancor, porque esses são fatores desencadeantes e agravantes de um tumor maligno. Segundo a doutora Elizabeth Kubler-Ross, os pacientes que tomam conhecimento da sua morte passam por 5 fases. Quando a Elizabeth fez esse trabalho, tá, foi no início da explosão dos diagnósticos de câncer, em que quando nós fazíamos, quando era estudante, lembra, um diagnóstico de câncer, pode encomendar o caixão, porque tinha óbito, não tinha saída, morriam todos, rapidamente. Então, naquela época, a Elizabeth fez um trabalho, mas que vale até hoje. Então, o paciente recebe o diagnóstico do câncer, seja de mama, seja do fígado, seja do pâncreas, do intestino e tal. Então, a maioria das pessoas passa por 5 fases. Diz assim Elizabeth: a primeira fase é a negação. Não, isso não é comigo, não é verdade. O diagnóstico está errado. Eu não posso estar com uma doença dessa natureza.
Então ele nega a existência do tumor. Mas depois o tumor vai crescendo e aí não tem mais como negar. Então ele entra, diz a Elizabeth, na fase de raiva. Tá? Ele acusa as pessoas pela sua condição de doença. O médico geralmente é a grande vítima. Tá? Beratinho sabe, nós não viu nada, e agora estou com um câncer dessa natureza. Tá? Custou a fazer o diagnóstico. Acusa o sistema que levou não sei quantos meses para conseguir fazer a ressonância. E acusa tudo, né? Bota a culpa em todo mundo, então ele fica com raiva, com ódio de toda aquela situação que ele está passando. Essa fase horrível de raiva, de ódio, agrava a doença, né? E ele acaba superando essa fase e entra na fase de barganha. Na fase de barganha, ele apela para o médico, para as preces, volta-se para a religiosidade. Então, olha, doutor, pode mandar buscar o remédio mais caro que tem nos Estados Unidos. Eu vou me tratar no Albert Einstein. Né? Então o cara começa a tentar chegar a uma solução. Aí você volta para a religiosidade, ele vai na igreja, ele faz promessas, né? Ele faz romarias, ele vai na casa espírita, ele toma água fria, ele toma passe, faz serviço espiritual e se vira, porque agora sentiu o perigo está em cima. Interessante que muitas vezes nessa fase eles escapam, conseguem, porque eles conseguiram fazer uma mudança honesta, entende? Melhorar o seu comportamento, né? Perdoar as pessoas, corrigir a sua vida, desenvolver a fé e entender o sentido profundo da doença e do sofrimento. E aí muitos deles conseguem escapar da doença nessa fase aqui. Outros não escapam. E aí continuam evoluindo. E entram frequentemente numa fase depressiva. Né? Uma grande porcentagem de pacientes com câncer entram em depressão. Todas as doenças levam a depressão, mas o câncer leva frequentemente